Galera, a promoção relâmpago do método B-Way, de 12 vezes de R$ 59,70 por 12 vezes de R$ 39,70 em homenagem ao 4 de julho, dia da independência americana. 12 de R$ 39,70. Se você buscava o inglês para crescer profissionalmente, a oportunidade é agora. O link tá na descrição, não perca tempo. Péssimo momento. Péssimo momento. Se a gente achou que o último episódio foi o fundo do poço, depois que a gente assistiu o episódio número 6 de The Boys, a gente descobriu que o fundo do poço ainda tinha mais do que explorar. Porque quando a gente viu ali no episódio 5, aquela galhofa sem sentido, com ovelhas voadoras, aqui o Eric Kripke, ele mergulha na promiscuidade. Ele mergulha na alta nojeira aleatória. E a gente vai falar com um embasamento, porque o Cavaleiro Tech nas HQs é completamente diferente do que ele é neste episódio e como ele tá sendo mostrado na série. Além disso, galera, o nível de nojeira que acontece nesse episódio, ele ultrapassa tudo que acontece em The Boys. Tudo que aconteceu em todas as últimas temporadas de The Boys. E eu fico muito triste e decepcionado em ver o Eric Kripke, que é o criador da série, destruindo a sua própria série em prol de uma militância política. Porque ele está fazendo isso. E além disso, ele faz o Capitão Pátria passar por uma humilhação proposital para novamente passar por um processo de destruição da imagem do personagem. A gente falou aqui e dá pra perceber, eles estão completamente perdidos. Eles não sabem o que fazer com os personagens. Provavelmente a ideia era terminar nessa temporada e por algum acordo com o diretor, com o estúdio ou com o próprio serviço de streaming, falaram, não, alonga isso aí que é do negócio, é do jogo. Isso acontece em todo lugar. Só que é muito claro que os caras não fazem a menor ideia do que estão fazendo. Porque eles acabam subestimando o público. E tem um público do The Boys que gosta da galhofada e gosta dessas... Como é que eu vou adjetivar? O surubão de Noronha. Só que antes, isso tinha um contexto. Tinha um contexto. Isso tinha um contexto. Não é que ninguém aqui vai pagar de puritano nem nada. Isso tinha um contexto, tinha um motivo pra isso existir. Agora, nessa quarta temporada, não existe motivo, sentido nenhum. É simplesmente gratuito. Então toma aí, por exemplo, no que esse episódio avançou? Fez o trato lá com os bilionários. Inclusive, eu vou adorar falar disso aqui, tá? Ali tá... Eu vou adorar falar disso aqui, porque... pensam a extrema-direita como eles são, né? Porque não tem isso. Exatamente. Quem dera, né? E, aliás, quando tem um bilionário só, que é o Elon Musk, já fica... né? Tem um. Legal que isso, na mostra dos bilionários só tem branco. Tem um bilionário no mundo real, né? Que vai mais pra direita e já tem um alvoroço gigante. Então, assim... Eu fico triste também porque é uma série que tinha um potencial muito grande. Ela começou muito bem, aí foi decaindo, porque também é normal. Mas a quarta temporada, o final da terceira já foi bem ruim. Mas aqui, galera, a quarta temporada, ela destrói completamente os personagens. Os personagens, eles regridem e é muito triste a gente ver isso. E é uma série que não acontece nada. A gente tá o quê? No 6º episódio. Eu espero que o 7º e o 8º, que é onde você tem a construção pra um clímax, pra dar um gancho pra próxima temporada. Por exemplo, olha o Demon Slayer aí. Demon Slayer a gente não vê a hora de sair. Por quê? Porque foi muito bem calculado ali, muito bem feito pra você ficar nessa ansiedade de, pô, eu preciso ver quando é que sai e tal, pesquisa. Agora, sinceramente e infelizmente, eu não tenho a menor ansiedade de saber como é que vai continuar o The Boys, só se esses últimos 2 episódios tiverem uma sacada genial, coisa que eu acho muito difícil pelo que tá se apresentando até aqui. E se vocês forem honestos com a gente e vocês já acompanham o canal há bastante tempo, não o que tá querendo construir narrativas em torno do que a gente fala sobre The Boys dessa quarta temporada,
o que a gente sempre trouxe e sempre foi uma linha de construção de roteiro minha. Pra The Boys, tá? Porque pra cada série você tem aí um padrão. Eu sempre pegava a história, a gente contava os arcos da história, que é o que a gente faz aqui no canal, e a gente aprofunda em determinados pontos, em um personagem, em uma situação, em uma cena. Em The Boys, a gente faz tudo isso e fala sobre a Lacrate, porque tem. A grande diferença da terceira temporada e das anteriores pra essa é que os arcos, a história, o desenvolvimento e os personagens são podres. São ridículos. As situações que acontecem em The Boys nesta quarta temporada são constrangedoras, dão vergonha alheia. E tem a Lacrate. Então a gente fala do que acontece na série, mais a Lacrate. Só que aqui, nessa temporada, não dá pra defender nada. Não dá pra defender nada. É tudo mal construído, é tudo raso, e eles apelam. O nível de apelação... Apelação gratuita. De apelação sexual, de apelação promíscua, aqui dessa quarta temporada, ela extrapola. Essa cena que o Rio está com o Cavaleiro Tech, ela é bizarra. Ela é 10 vezes mais nojenta, mais apelativa do que o Herogasm. E o Herogasm foi uma coisa que tinha um contexto ali. Isso que acontece com o Rio, não tem contexto nenhum. E muita coisa que acontece nessa temporada não tem contexto. É uma apelação aleatória, é uma nudez aleatória, é uma bizarrice aleatória, é tudo aleatório sem contexto, porque a gente sabe que a grande proposta dessa quarta temporada é fazer palanque político. E outra, episódios arrastadíssimos. Parecia que eu fiquei 3 horas assistindo esse episódio. Não acabava nunca. Então, pô, reduz a minutagem do negócio. Se você não tá conseguindo entregar um bom entretenimento com 1 hora, faz 40 minutos. Faz igual o Acolyte tá fazendo. Não precisa ser 1 hora, isso só piora. Porque, pô, não acaba nunca o episódio. Eu tenho certeza que muita gente foi passando pra frente. Porque além de não acontecer nada, tem o que o Gabriel falou. É um show de promiscuidade aleatório, sem sentido nenhum. Igual, antes você tinha essa parte do The Boys, mas você tinha um contexto. Aí a partir da terceira temporada começou a ficar muito gratuito. E se a pessoa gosta só dessa parte, não tem problema nenhum. Aqui a gente gosta da história contada, do contexto. As coisas elas precisam ter um significado, precisam ter um contexto. E aqui a série tá totalmente perdida. E fica muito claro a intenção do Eric Kripke, que ele já declarou em reduzir o Capitão Pátria, né? Porque esse episódio foi bem podre pro Capitão Pátria, viu? Deu até pena dele. Pena. Vamos conversar mais um pouquinho. Se você é novo, seja bem-vindo. Se inscreve aqui no canal, dê seu like, ative o seu sininho. Vá na Loja da Linhagem. Todas as camisas que usamos estão disponíveis na lojadalinhagem.com. Se tá frio na sua cidade, adquira os nossos moletons. www.lojadalinhagem.com. Vamos lá, galera. Começa o episódio com o Huey e os The Boys jogando as cinzas do pai dele, que ele matou, né, numa calçada da fama, onde rodava um filme da Jennifer Lopez e tal. E aí, aleatoriamente, aparece um homem branco e chama a Luz Estrela de assassina. Bonezinho vermelho. Bonezinho vermelho. Que, pra quem não sabe, o vermelho... Aqui o vermelho é de esquerda. Nos Estados Unidos o vermelho são os republicanos, são os de direita. Então aparece um cara com o bonezinho vermelho, camisa vermelha, gritando aborto é assassinato. E não tá errado. Exato. Ó, é um apontamento panfletário para criar ali um statement. Não woke, mas é um estabelecimento ideológico ali. É completamente aleatório. Porque não influencia em nada na história ali. É nada. Muito... Sabe o que parece? Eles estavam gravando, aí o diretor falou assim, ó... Vai lá, põe um bonezinho vermelho, aí no meio você fala, ó, tal... Vai tirar um sarrinho dos republicanos. A série toda parece isso. Exato. Bom, a Kimiko vai até o presídio lá, visitar o francês, mas o francês não quer receber visita. Legal. O Leitinho tá fazendo meditação mindfulness,
né? Porque ele tá com síndrome do pânico, tá com urticária, e o Trem-Bala tá desesperado, né? Porque ele teme ser descoberto porque ele que vazou as imagens, e ele fala pro Leitinho que o jornalista lá, o âncora, foi morto, né? Pelos supers. Beleza. Tudo isso acontece rapidamente no começo. E aí, o grande acontecimento do episódio é na mansão do Cavaleiro Tech, que vai dar uma festa para a extrema-direita. Aí é o seguinte, eu quero que vocês prestem atenção, porque a gente fez isso no episódio anterior, e eu vou fazer questão de fazer em todos os episódios. Por quê? O áudio original, ele passa um determinado vocabulário, e a dublagem BR está fazendo uma adaptação à linguagem BR. Então, por exemplo, o Leitinho tá conversando com a Luz Estrela, estão trocando ideia lá com a Kimiko e com o Huey, e ele fala que o Cavaleiro Tech, isso no inglês, ele vai dar uma festa para os federalistas. Só que na tradução, no dublado, áudio dublado, vai dar uma festa para a extrema-direita. A gente sabe que a extrema-direita é muito atuante, né? É. Inclusive, já tem até... As pessoas, elas estão... na escola, né? A turma pergunta: você é canhoto ou é de extrema-direita? Porque não tem mais direita, agora é extrema-direita. Então, quando você for no hospital, você fala assim: olha, eu fraturei a perna. O médico vai falar: qual? Você fala extrema-direita. Que direita não existe, só existe a extrema-direita. E aqui é legal, porque o Tech é uma versão do Bruce Wayne, uma sátira do Bruce Wayne e do Tony Stark. E temos uma sátira que também teremos do Homem-Aranha aqui também. Mas é legal que aqui a gente consegue visualizar como o lacrador enxerga a extrema-direita. O nome já tá errado, né? Mas aqui é todo um circo de como ele enxerga a extrema-direita. E isso é legal. Isso é legal pra, na cabeça do lacrador, ver como é que a realidade é absurdamente deturpada. É isso aí. Nesse episódio, isso eu achei muito legal. Mas isso que o André trouxe é a mesma coisa que eu acho interessante em relação à VOT. Em relação à hipocrisia das grandes empresas que sinalizam muitas virtudes, mas não estão nem aí, entendeu? O negócio é o número, ó. O negócio é o bicho. Ó, vamos colocar aqui, ó, mês do orgulho, né? Coloca aqui a bandeirinha só pra gente ter aqui um ranqueamento mais legal com a turminha. Pra quê? Pra ganho. A VOT, ela explica isso. Isso é interessante que o André falou. A gente tá vendo pela ótica de um lacrola a série, como ele enxerga, né? Inclusive, quando você vai jogar bola, você fala assim, ou você é canhoto ou você é extremo destro. Né? Não, e outra coisa, mas a visão dele é correta da extrema-direita. Ok, pega a visão dele e compara com o mundo real, com as evidências. O que você encontra, né? Agora, se eu fizer isso com a extrema esquerda, o que não falta... Eu não tenho obra, mas eu tenho a realidade, né? Eu tenho o Foro de São Paulo, eu tenho tudo isso, eu tenho a Escola de Frankfurt, tudo isso documentado em vários livros e tudo mais. Essa é a grande diferença, porque você consegue só ligar, é tudo por achismo. É tudo por achismo. Ah, extrema-direita, o Elon Musk é extrema-direita. Então, beleza, mas o que ele fez? Você vê que o rótulo é extrema-direita. Eu e o Gabriel, a gente é considerado pela turma lacrola. Porque o extrema-direita é quem não concorda comigo. É isso aí. Né, na visão do lacrola. Então, todo mundo que não concorda com o lacrolinha é extrema-direita. Eu e o Gabriel somos considerados extrema-direita. Qual é a nossa ficha? O que tem da gente? O que tem da Liga Nerdola inteira? O que tem? Agora, se eu mudar um pouquinho, eu já consigo, né, pegar alguns personagens ligados à esquerda e consigo pensar e ter evidência de muita coisinha. Aroused, né? Muita coisinha. Então, você tem que fazer esse exercício. Ah, mas me venderam dessa forma. Mas aí você coloca a realidade. Tá, mas peraí. Tem o que eles estão falando e tem a realidade. Essa que é a diferença. Bom, aí a gente tem a primeira demonstração de porquice e nojeira. Essa aí foi triste mesmo. Nojento. Nojento, desnecessário,
tá? Sem contexto. Por quê? Porque eles precisavam se infiltrar na festa da extrema-direita. E aí eles descobriram que o Tessie-Teia, eu adorei o nome, o Tessie-Teia Webweaver foi convidado. É quase o tecelão, né? É, quase o tecelão. Nas HQs, o Webweaver aparece muito rápido e ele é morto pelo Bruto. Não existe nada do que acontece neste episódio com o Webweaver nas HQs. Nada. Nada. E aí acontece toda essa cena nojenta, desnecessária, que assim, daria pra você fazer de outras formas, dentro do contexto de The Boys, mas não essa coisa horrorosa que fizeram apenas pro Hughie pegar o traje dele, né? É nojento, é tudo nojento. Beleza, chegam na festa, tá? Somente políticos e bilionários reunidos. O Capitão Pátria, ele humilha o Cavaleiro Tech. Ele fala, meu, o que você tá falando? Você é patético. Você não sabe nem voar. Aí é uma questão de hierarquia de poder, né? Essa parte foi legal. E o Cavaleiro Tech, ele se coloca junto ali, né? Nós somos uma equipe, papapá, tal, né? Beleza. Aí é um ponto que eu separei, que eu acho que eu gosto de fazer isso, né? Que é interessante do universo The Boys a gente expor esses diálogos. Um diálogo bem interessante que o Cavaleiro Tech, ele tá conversando com a Espoleta. E o Trem-Bala tá junto, né? Porque a Espoleta fala, nossa, olha, caramba, você conquistou tudo isso aqui com o seu trabalho, com entretenimento e tal. Aí ele falou assim, ó, abre aspas pro Cavaleiro Tech, não se ganha dinheiro com a indústria do entretenimento. Isso é dinheiro de 11 gerações. A família Vernon começou como Capitães do Mato, no dublado. No inglês, ele fala que eles começaram caçando escravos. Agora temos mais presídios privados como qualquer outra empresa nos Estados Unidos. E aí ele revela uma estratégia. Ele fala, eu pego, abrigo, reabilito os criminosos e depois eu pego tudo de novo. Aposto que o Trem-Bala teria dado ao meu avô muita canseira. E aqui a gente vem com aquele meu exemplo da realidade. Se você for lá nos Estados Unidos, na parte da abolição, né, na parte onde acabou a escravidão, o partido que queria isso eram os republicanos. E os que eram contra eram os democratas. E aí você tem essa coisinha chamada realidade. E aí você recebe aqui a narrativa do Lacrola. Você recebe a narrativa do Lacrola. Mas se você for pesquisar, o próprio Abraham Lincoln é o cara que era um presidente republicano. Então é bem... Você vê que você vai refutando isso com a realidade. Mas a forma que ele passa isso é até uma forma inteligente. Que ele passa a narrativa dentro do seriado. Isso eu achei legal. Porque assim, a gente pode falar da lacrata, mas burro. Não. A galera aqui não é. Não, burro é só o pessoal do Twitter. Aqui a gente tá falando de um alto escalão. Porque o burro do Twitter acredita nisso aqui. Exatamente. Porque não vai pesquisar a realidade. Bom, aí tem uma outra passagem, né? O Hughie se veste de tecelão de teia. Eu vou falar tecelão de teia. E aí a Victoria Newman, ela tá meio deslocada ali. A Victoria Newman, né? Porque ela é vice-presidente, mas ela não compactua com a visão da extrema-direita. E é interessante que ela fala o seguinte, ó. Eu não queria estar nesta CPAC. Veja só. CPAC é um congresso de conservadores dos Estados Unidos, inclusive teve aqui no Brasil, já acho que tá na 3ª ou 4ª edição e fomos convidados para participar. A gente participou acho que da 2ª ou da 3ª, não sei qual edição a gente participou, mas a gente participou de uma edição que foi lá em Belo Horizonte. Só que na dublagem, eles não traduzem pra CPAC. Na dublagem ela fala, eu não quero estar neste pesadelo da extrema direita. Porque é a mesma coisa pra eles, entendeu? Aqui no caso, beleza, porque o CPAC é onde se concentra a extrema-direita, e aí não pode. Mas é que assim, o engraçado é que o CPAC, que é um evento da direita, fala que existe o evento. Ninguém esconde. Agora, o Foro de São Paulo, que tem gente das Farc junto, aí já não pega muito legal, né? Não tem nego das Farc ali, tudo junto. Tem uma galera da pesada, né? Então, aí não é legal divulgar. Aí fala que não existe. Aí depois de 30 anos, você tem o Foro de São Paulo em Brasília.
Escrito ali. Mas não existia antes. Então, essas são algumas diferenças. Mas eu até gosto da piada. Isso aqui, eu não quero estar nesse pack. Sim. É legal pra caramba. Sim, funciona. Legal, eu gosto disso. Ó, aí a Sábia fala qual é o plano, tá trocando ideia com a Victoria Newman, porque o que acontece? O Bob Singer é o progressista que quer controlar os supers. Ele quer uma lei que controle. Engraçado, né? Tem que sempre ter o controle, né? Isso, mas é a extrema-direita. É. Quem quer controlar as redes sociais é a extrema-direita. Eles querem controlar os supers, que é a 25ª emenda. E a Sábia, ela quer convencer os bilionários a cair pro lado dos supers. Como, assim, outra coisa são os bilionários, né? Pô, só tem bilionário de direita, né? Pô, só tem bilionário de direita. O Zuckerberg já se demonstrou um cara de extrema direita, né? O próprio Jeff Bezos, extremíssima. Jorge Soros, extremíssimo. Só tem bilionário de extrema direita, né? Não, é outra coisa que você vai lá, né? Televisão, ficção e desliga aqui o botãozinho, realidade, né? Realidade. Essa turma da Lacrate, ela quer exclusividade pra tudo. Ela quer que só tenha a narrativa dela. Eu vou dar 2 exemplos pra vocês. Quando tem um bilionário no mundo que fala, não, eu gosto de vir pra esse lado, que é o Elon Musk. Não pode. Elon Musk, extrema de chamar até o Elon Musk de bolsonarista, né? De bobear, o Elon Musk nem sabe quem é o Bolsonaro, sabe que ele fez a live. E você tem, a rigor, e pra comparar, a Brasil Paralelo. Você tem todos os canais hoje da televisão e todos os serviços de streaming que, vamos ser bem honestos, né? A maioria gosta muito, flerta com o progressismo pra dizer o mínimo. Aí quando tem o Brasil Paralelo, que fala, não, a gente tem um viés mais conservador aqui. Não. Aí começa, todo mundo é patrocinado pelo Brasil Paralelo. O Brasil Paralelo manda em todo mundo porque este é o plano da Brasil Paralelo. Quando na verdade é essa turma que faz isso. Então, tem que sair do campo da mentirinha e enfrentar a realidade. Eu sei que é muito difícil. A realidade, encarar a realidade é algo muito difícil. Que eu acho que vocês aí que estão no Twitter, em algum momento da vida, se não chegou ainda, porque tem muita gente nova no Twitter, em algum momento da vida você vai se deparar com a realidade. Aí vai ser a sua escolha. É o Morpheus ou Matrix, ó. É a pílula. Você vai ter a vermelha, você vai ter a azul. É da realidade ou da ficção. A tua, que você tá vivendo nessa narrativa, é a da ficção. Aí você escolhe aí, mas é uma vida triste, né? Porque é a vida inteira brigando contra a verdade. E toda hora a verdade aparece de alguma forma. Eu, pelo menos, eu não gosto de ficar brigando com a verdade. Bom, aí tem tá todos os supers na festa e tal, e aí o Huey entra. É engraçado o Huey, né? O ator, o Jack Quaid, né? Filho do Dennis Quaid. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Ele é bom, ele é engraçado. Tinha uma galerinha pedindo ele pra ser o Homem-Aranha, mas ele tá velho. Mas mais novo seria legal. Ele lembra até um pouquinho, assim, no estereótipo físico, o Andrew Garfield. Lembra. Mas ele é muito bom, tá? E aí ele entra lá de tecelão de teia e o Tech leva ele pra Caverna Tech, que seria tipo uma Batcaverna. E na Batcaverna é o show, é o antro da putaria. Né? Que isso não existe na HQ. Vocês não gostam de usar tanto a base das HQs? Depende. Né? Isso não existe. Inclusive, o Cavaleiro Tech, nas HQs, ele é um cara que não tem essa depravação, ele não é imoral, sabe? Ele é até considerado na HQ meio homofóbico. Meio. Isso. Mas ele não é essa coisa que fizeram dele. Porque dos 17 minutos e 25 até os 37 minutos e 25, que é o que dura toda essa cena, você pode pular. Você pode pular, porque ali é o banho da nojeira, do constrangimento, de tudo que é ruim ali em The Boys. E assim, o André falou, eu não sou puritano e passo muito longe disso, tá? Mas isso que acontece com o Huey é podre, é sem sentido, é nojento e não muda em nada na história. Você sabe quando não tem contextualização, né? E como a gente falou, e a gente tem que repetir porque tem gente que ela gosta de entender o que ela quer, não o que a gente fala.
antes no The Boys você tinha um contexto pra essas partes mais apelativas. Você tinha um contexto, que era mostrar o caráter do super-herói, né? Fazer aquele contraste com que ele aparece na voz, nas redes sociais, como bonitinho. Só que aqui, meu, você vê que você apresenta o personagem, aí você tem os negócios, não muda nada pra história. Por exemplo, no Herogasm, no Herogasm foi que a gente teve o confronto do Capitão Pátria com o Bruto. Olha só o contexto criado. Quando, o Capitão Pátria chega, quando o Bruto chega, foi o primeiro confronto, foi ali no Herogasm. Entendeu? Então, assim, foi uma putaria promíscua e uma cena forçada e apelativa, mas teve contexto. Aqui é zero contexto. Zero contexto. Tudo ridículo, né? E aí, beleza, o Hughie fica preso, acontece tudo o que tem que acontecer com ele, todas as nojeiras e tal. E lógico, né? A Luz Estrela, a Kimiko e o Leitinho tem que entrar na mansão, porque ele tá preso. Aí ele entra, a Luz Estrela encontra com a Espoleta, apaga a Espoleta. A Espoleta é humilhada pela Sábia, né? Porque a Espoleta é meio que é um estereótipo daquela menina que é bonitona, mas é burra. Isso. Né? E assim, ela é toda blogueiraça, tal, mas passa a imagem de que é uma menina burra. Sabe? Tipo, sabe aquela coisa da menina bonita, gostosa, tal, mas que não tem inteligência. Querem passar esse estereótipo. E ninguém reclamou, né, Por que ninguém da Lacrate reclamou? Porque ela tá inserida na turma da extrema-direita. Enfim, aí a Sábia humilha ela. Depois que termina todo esse constrangimento, o Leitinho encontra com a Sábia na sala. Essa parte eu gostei, tá? A gente tem que ser honesto. Eu gostei, porque o Leitinho dá um tiro na cabeça da Sábia, mas eu percebi na hora ali que ia acontecer a mesma coisa que aconteceu naquele outro episódio, que ela pediu pro Profundo enfiar o catéter no olho dela pra descomprimir o cérebro. Ela fala o quê? Que o cérebro dela não para de crescer. Então ela vira e mexe e precisa estar fazendo danos cerebrais pro cérebro voltar. Só que quando acontece isso, ela fica meio abobada. Fica meio criançona. Ela meio que perde a inteligência. Isso foi legal. Isso foi legal. E a reação do Capitão Pátria foi a melhor coisa, cara. Porque ela volta pra festa e fica comendo doce. E o Capitão Pátria fica olhando, desacreditando o que tá acontecendo. O que é isso que você tá fazendo? Porque a referência é ela, né? Ela que tem o planejamento. O plano é dela. Sim. O Capitão Pátria, e aí é a cena que tá todos os bilionários reunidos. Quem vai passar o plano? Quem tem a retórica é a Sábia. O Capitão Pátria não consegue. Ele entende o plano, ele sabe o que tem que ser feito, só que ele não consegue vender o plano. E ele fala umas coisas e os políticos começam a questionar ele. Não, mas peraí, o governo? E os militares? Isso. Que ele quer dar um golpe, né? E aí você tem outra parte da narrativa, porque o Capitão Pátria, ele se denomina como patriota. Olha que maravilha, né? É isso. Então você tem toda a parte também da Lacrate embutida nele sendo um patriota, querendo dar o golpe. E o diretor falou... Tá? O diretor falou, deixou claro que o objetivo aqui é atacar o Trump e ser uma panfletagem política. É legal que no meio da palestrinha ali do Capitão Pátria, ele se refere ao Bob Singer como um fantoche da máfia progressista da lacração. Essa da lacração é no dublado. No áudio original e na legenda não tem, tá? Então é mais uma inserção da dublagem BR aí ao vocabulário atual. A Newman se aproveita da situação que ela percebeu. O Capitão... o Anthony Starr, ele fica com os olhos marejados. Por quê? Ele começa a perceber que a Victoria Newman se aproveita dessa vulnerabilidade do Capitão Pátria e coloca o discurso dela, e os bilionários compram o discurso dela, porque a Sábia meteu umas ideias nela e o Capitão Pátria fica meio sem saber o que fazer ali. Essa cena foi boa. É boa, pô, essa cena é boa. Beleza. E aí, o que ela fala? Ela fala que vai dar dinheiro pra galera. É, isso aí. Vai dar dinheiro, né? Aí ela assumiu bem o papel de progressista, não? Comercial de cerveja, comercial de tudo, né? Meio artístico, universidade.
televisão, canais de televisão, streaming. Ou você tá achando que você ainda é uma minoria, sozinho, e só você luta por isso? Não, tem um monte de gente botando dinheiro nessa pauta. E aí ela deixou bem claro pros bilionários. O negócio é o seguinte, ó. O que eu vou fazer vai reverter dinheiro pra vocês. É isso que vocês querem? É isso aí, compraram o discurso dela. Bom, a Luz Estrela consegue entrar lá na caverna do Tech. O Tech eles começam a torturar pro Tech dizer o que tava acontecendo. A Kimiko começa a furar ele, só que ele gosta, porque ele é masoquista. Aí eles pensam, bom, como que eu posso torturar um milionário, né, masoquista? Em vez de provocador nele, eu tomo o dinheiro dele. E eles começam a fazer um monte de transferência, vários Pix, inclusive 100 milhões pro Black Lives Matter. Essa parte foi boa, porque bom. A piada, ela é bem... Fala, não, eles não! A piada, ela é bem construída nessa parte. É boa. Por isso que é boa também. E, pô, você dá 100 milhões pro Black Lives Matter, que é um grupo declarado marxista. E deixa eu só dar uma... extremista. Deixa eu só dar uma informação aqui. Não faz muito tempo atrás, uma turma de líder do Black Lives Matter... Eles andaram comprando umas casas de uns 1,5 milhão, 2 milhões de dólares. Que coisa, né? Ou seja, é aquele marxismo pra vocês. Pra mim, uma pitadinha de capitalismo. Bom, o Tech revela o plano que ele usar as prisões dele pro Capitão Pátria mandar os dissidentes. Então, outra coisa legal. Eles estavam fazendo ali um gulag, um campo de concentração. Eu tava esperando esse momento. Onde tem campo de concentração? E quem faz? Quem começou com essa parada aí, hein? Você viu o molejo? Quem é que começou essa parada aí? Então é aquele negócio, você traz pra realidade, é o acuse-os do que você faz e acuse-os do que você é. É muito simples reparar nisso. Tanto que vai lá, os Estados Unidos. Os Estados Unidos é considerado imperialismo, né? Liberdade financeira, liberdade econômica, etc. Só que eu nunca vi ninguém dos Estados Unidos fugindo pra Cuba. Ninguém dos Estados Unidos fugindo pra Venezuela, fugindo pra Nicarágua, fugindo pra China, fugindo pra Rússia. Agora de todos, Coreia do Norte... Agora, de todos esses países, eu já vi fugir para os Estados Unidos. Mas por que será, hein? E também nunca vieram pro Brasil, né? Porque eu tinha a impressão que em algum momento, Gabriel, os americanos iam começar a vir pra cá nadando porque tem CLT aqui. Tem FGTS. Tem SUS. Eu não sei por que o americano ainda não descobriu que aqui no Brasil tem CLT e tem SUS. Porque é o máximo, né? E aí ele viria pra cá. Tem os benefícios. Os benefícios. Você paga pouco imposto, entendeu? Eu ainda não entendi porque os Estados Unidos ainda não descobriu isso. Talvez eles sejam um povo muito atrasado. Bom, pra fechar o episódio, o Hughie, tadinho, fica traumatizado. Não, é muito vergonhosa essa cena. Ridículo, sabe? Coisa de sojado mesmo. Ai, meu Deus, eu fui abusado. Ridículo, Hughie. E continuando a sucessão de emasculação dos personagens masculinos, vocês repararam que eu nem falei do Bruto? Nossa, como é que se... Chiquititas total. Vocês repararam que eu nem falei do Bruto, né? Que aquele arco do Bruto, galera, é uma coisa medonha. Tava na cara que o Jeffrey, né, o personagem... o que fez o Negan. Tava na cara que era um fantasma, tipo os outros. Tava na cara aquilo. Sétimo sentido. É o sexto sentido. Sexto sentido, Sétima de Cavaleiros, Cara, que coisa mais ridícula. O arco do Brutus é uma coisa patética, deixa de lado. Mas é o arco de todo mundo. Olha, o Hughie chorando, a Luz Estrela traumatizada, o Brutus doente, o Leitinho com medo, síndrome de pânico, com medo de morrer, o Leitinho, o medo de morrer que lutou contra o Capitão Pátria na temporada passada, o Leitinho fazendo meditação com síndrome do pânico. O francês se entregou. Nossa, a Kimiko triste. Não quer mais viver.
Pô, o negócio virou mesmo a Lacrolândia, que é isso? É um bando de depressivo, ressentido e triste, porque não consegue enxergar a realidade. É exatamente isso que a série tá passando. E a gente tem o grande finale. O grande finale. Grande finale do Capitão Pátria. Nossa, que coisa ridícula. Eu queria fazer uma observação dessa cena aqui, né? Que é a Espoleta, né? A Espoleta quer ficar com o Capitão Pátria, ele falou que não tem nenhum interesse. E aí ela fala que se preparou pela lealdade, pra dar uma lealdade pra ele. E aí ela tira aqui. E aí eu vou fazer uma pontuação. Homem mostra tudo. É, isso. Na hora de mostrar mulher, não. Porque aí vem a agenda. Não pode, porque nesse contexto, aí cabe a hipersexualização da mulher. Perfeito. E do homem, não tem problema nenhum. Mas não são direitos iguais? Não. Feminismo não é. Não são direitos iguais. E aí você acaba dando uma nerfada no Capitão Pátria. E eu até achei interessante porque a Espoleta provavelmente possa ter um poder sobre o Capitão Pátria que a diretora da VOT tinha. Só que essa história já foi contada. Já foi contada. Essa história já foi contada do mesmo jeito. Isso. Entendeu? Então, pô, de novo, você tá me contando a mesma história. Não faz muito. E o Capitão Pátria, que tá numa crescente pra ficar descontrolado, volta de novo. Então todos os personagens estão regredindo. O Leitinho regrediu, o Brutus regrediu, a Kimiko regrediu, o Francês regrediu, o Capitão Pátria regrediu, todos, a Starlight regrediu, todos regrediram, cara. Então não faz sentido o que eles estão fazendo. E visualmente a cena do Capitão Pátria mamando como um bebê é deprimente em relação ao personagem. Aí você vai falar, Gabriel, mas lá na primeira temporada, mas aquilo tinha um contexto. Aqui não tem contexto algum. Porque primeiro, ela pega e joga um jato de leite na cara dele. Meu, que bagulho ridículo, cara. E aí ele termina ela, né, ela embalando ele como se ele fosse um bebezinho, né? E é exatamente o que o André falou, é uma regressão. É, ele já foi controlado, ele se libertou desse controle. É, ele se libertou, ele matou ela. Então, ele... E ela tinha eu esqueci o nome da personagem, mas ela tinha um vínculo muito maior com o Capitão Pátria. Então dava pra você entender esse contexto. A Espoleta chegou ontem. Ela chegou ontem e assim, só por isso ela vai conseguir controlar o Capitão Pátria? E agora vai virar o jogo em relação a Sábia, né? Porque o Capitão Pátria, ele tava submisso à Sábia, só que agora ele vai ser submisso à Espoleta. Submisso a duas mulheres. Né? Vai ter aqui, porque a Sábia falhou com ele, ficou boba, né? No momento mais importante, que ela tava sendo o cérebro que tava direcionando o Capitão Pátria à conquista dele. Agora a Espoleta vai pegar ele por outro ponto, né? Pela necessidade humana, necessidade carnal. Vai controlar o Capitão Pátria por este aspecto. Mas isso também aconteceu com a Tempesta. Sim, é a mesma história. A loirinha lá, que já era mais coroa na primeira temporada, controlava o Capitão Pátria pelo leite, pelo vínculo materno. A Tempesta começou a controlar o Capitão Pátria pelo vínculo carnal. Isso já aconteceu na primeira e na segunda temporada. Agora vai acontecer de novo. Então está se repetindo o mesmo plot. Sabe por quê? Porque não sabe pra onde ir. Não sabe o que fazer com a série. Simples assim. Eles estão completamente perdidos e não tem porquê. E assim, é bem claro que eles estão perdidos. Eles estão... Tô procurando o nome dela. Eu tô procurando o nome dela. Mas assim, galera, é o que eu falei. São as mesmas histórias, os mesmos arcos. É o Profundo com o Povo. É o Trem-Bala perdidaço, ajudando e ele leva o leitinho pro hospital. Sabe? São as mesmas ações. São as mesmas coisas. E aí é podre, né? Aí fica difícil. Ela aí, ó. É a Madeleine Stillwell. É isso aí. É a Stillwell que controlava o Capitão Pátria por conta disso.
Aí você teve a Tempesta e agora você tem provavelmente a Espoleta. Bom, galera, chegamos ao final deste 6º episódio, viu? Que o vídeo ficou muito longo, porque o episódio foi longo. E a gente gosta de aprofundar bastante The Boys, mesmo sendo nojento e podre. E desmistificar algumas politicagens, né? Isso também é importante. Coloquem aí nos comentários a opinião de vocês, que é sempre muito importante. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Aproveitem o desconto da promoção do Método Bill Way, 12 vezes de R$ 39,70. Link na descrição. E eu te vejo no próximo vídeo.